A Silvia era vista por todos como uma mãe incrível, uma mulher super dedicada, religiosa. Ninguém tinha um A para falar daquela família. Mas, em fevereiro de 2024, algo inesperado aconteceu e a investigação revelou segredos que deixaram todo mundo de boca aberta. Só fala uma coisa, esse caso aqui vai gerar debate, é controverso, polêmico. Na minha opinião, ele é bem simples, a não ser que aconteça um plot twist daqueles que você fala, "Ah, não acredito." Mas eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês sobre tudo que aconteceu, tá? Mas antes deixa um like e confere sua inscrição aqui no canal, porque eu quero chegar a 1 milhão de inscritos. Será que eu consigo? Se vocês me derem uma moralzinha, acho que eu chego lá, né? Se vocês puderem, entre pro nosso clube de membros. Se não puder, tá tudo certo, só deixar um like, comentário. Nem que seja um emoji, que já vai me ajudar bastante, tá bom? Você deve estar estranhando que eu tô fazendo a introdução aqui de um jeito diferente, né, com o celular, porque eu já tinha gravado o vídeo, tava tudo certo, mas eu não tinha feito a introdução, né? E aí a minha interface de áudio, ela deu um pequeno pepininho, mas o vídeo tá gravado normalmente, tá? Então vou fazer só a intro aqui e já manda a bala, fechou? É isso, recados dados, vamos aos fatos. A Silvia Lopes Gaiubas nasceu em 1976 em Vizcaya, na Espanha. Ela era a filha mais nova de um casal chamado Loli e Isidoro Gaiubas. Esse caso é muito recente, galera, e por isso a gente não tem todas as informações. Na verdade, não foram divulgadas informações a respeito da biografia da Silvia, do passado dela, sabe? Tipo, infância, adolescência, informações sobre outros familiares. Sabe aquele background que eu sempre apresento pra vocês, da biografia da pessoa, né? Porque ali a gente tem um ponto também chave na argumentação, na estrutura, como a pessoa cresceu, as coisas que ela acredita e tudo mais. Dá pra gente inferir pelas informações que a gente tem da vida adulta dela, tá? Então é justamente nessa fase da vida dela que a gente vai se concentrar para tentar entender quem era a Silvia. Ela fez faculdade de engenharia e sempre foi muito estudiosa. A Silvia começou uma carreira promissora, onde ela atuou por alguns anos, até que ela conheceu seu namorado, o Javier Gonzalez, que viria a se tornar o seu marido. E pensando no futuro então, em ter mais qualidade de vida, o casal resolveu se mudar para uma cidade chamada Castro Urdiales, que é uma cidade litorânea, costeira, para levar uma vida mais sossegada, né? E aí então, os pais da Silvia também se mudaram para essa cidade. E foi durante essa fase aí de mudanças e novos objetivos que o casal decidiu que estava na hora de formar uma família. Só que eles queriam realizar o sonho de ter filhos. Só que não se sabe ao certo se a Silvia não podia engravidar ou se era o marido dela que tinha algum problema também. O fato é que eles decidiram adotar uma criança. Aqui a gente também tem um elo, tá? Um possível elo em toda a corrente aqui dessa história. Não vou nem argumentar, não vou nem ficar fazendo inferência aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção, tá? A gente não tem detalhes da vida pregressa dela, nem do Javier, do marido. E também a gente não sabe se eles têm aí algum problema que não podem ter filhos biológicos, tá? Fechando aqui essa parte, a fé católica da Silvia talvez tenha sido crucial para ela tomar uma decisão tão importante na vida. A Silvia era muito religiosa, como eu comentei com vocês lá na introdução, e ela fazia trabalho voluntário na paróquia da cidade. Essa devoção é parte importante do caráter dela, já que ela frequentava a igreja semanalmente e se tornou um exemplo a ser seguido por sua comunidade. Logo, ser mãe para ela com certeza era mais do que um objetivo, era também uma espécie de missão de vida. Foram anos de pesquisa e muita cautela para fazer a escolha da criança que eles iam adotar. Já que o processo de adoção, como a gente sabe, às vezes pode ser bastante burocrático, extenso, e é necessário mesmo que seja para que não aconteça nenhuma coisa complicada, não é? Bom, a Silvia entrou então em contato com diversos lares de crianças órfãs, e isso dentro e fora do país, tá? E foi justamente fora do país, no leste europeu, precisamente, um pedacinho da Rússia, a quase 7.000 quilômetros da Espanha, que ela encontrou um menininho de 4 anos. Depois de diversas conversas e entrevistas, ela decidiu que ficaria com esse menininho. Só que tinha um porém. Ele tinha um irmãozinho de 2 anos. E eu não preciso nem dizer, galera, que separar irmãos assim que estão em lares temporários, né, esperando a adoção, sem dúvida nenhuma vai causar um grande trauma, né, na cabeça dos irmãos. Pensando nisso então, o casal decidiu que iria adotar as duas crianças.
Como seus nomes foram ocultados pelas fontes oficiais do caso, a gente vai então chamá-los por nomes fictícios, tá? É o João e o Arthur. O João mais velho, o Arthur mais novo. Em 2010, eles iniciaram então essa nova fase da vida deles como pais, levando as crianças para a Espanha, e pouco tempo depois a Silvia passou num concurso público como engenheira, sua formação. Só que ela decidiu, pelas circunstâncias da vida, recusar o trabalho, porque ela queria se dedicar mais às crianças, se dedicar em tempo integral às crianças. Enquanto isso, o marido continuava trabalhando e ele precisava se dedicar muito para poder sustentar essa nova família que estava bem maior, né? 2 filhos. Enquanto isso, a Silvia ficava em casa cuidando aí das crianças todo o tempo. O pai, por essa razão, as fontes colocaram ele como ausente. Ele era funcionário de uma multinacional metalúrgica e ele passava a maior parte do tempo viajando para outros estados, inclusive até mesmo para fora do país, às vezes ele viajava. Ele chegou a passar aí 4 meses longe de casa, na França, realizando um trabalho. Então isso gerava alguma confusão na mente da Silvia, né? Porque ao mesmo tempo que eles planejaram tudo isso juntos, agora o marido passava longos períodos fora de casa. Só que daí, a gente não tem tantos detalhes assim, mas dá pra inferir, não é, galera? Se o cara precisava trabalhar, às vezes não tinha outra opção, né? Não é falado nada aí que ele tinha caso extraconjugal, nada disso. As fontes falam que ele era ausente porque ele trabalhava. Então, né? Não dá pra gente botar a nossa régua aí, saber o que de fato estava acontecendo. E tem essa nota aí dizendo que isso causava, né? Uma certa inquietação na Silvia, mas enfim, é o que a gente tem, é muito superficial, infelizmente. Então a gente vai ficar no campo aí da suposição, se isso gerou algum tipo de atrito conforme os anos foram passando, ou se aquilo ali era um acordo deles, né? Eu fico em casa cuidando das crianças e você rala. Whatever, seja como for, aos poucos tudo foi se encaixando. A Silvia gostava muito de cuidar dos outros. Ela era altruísta por essência. Então, pelos acasos da vida aí, ela acabou achando uma vaga perfeita para ela de zeladora em um hospital universitário de Cruces, que não era muito longe da casa deles. Então ela acabou se candidatando a essa vaga, conseguiu o trabalho, e enquanto estava trabalhando, ela deixava as crianças sob os cuidados de uma vizinha. Tudo parecia ir muito bem nessa fase da vida da família. E também estava tudo em ordem em relação à adaptação dos 2 meninos russos. As crianças começaram a aprender melhor o espanhol, foram matriculadas em uma escola, foram catequizadas. Eles aparentavam viver uma vida tranquila e feliz. A convivência com os avós também era parte da rotina, de modo que visitas, passeios, enfim, atividades comuns de qualquer família eram também corriqueiras naquela família. Se você desse um rolezinho pelo bairro ali, não ia ser muito difícil você passar pela Silvia, tá? Sempre sorridente, simpática, andando ali com os 2 meninos, levando eles pra cima e pra baixo, na escola, na igreja, em outras atividades. Mas essa fase tranquila passa rápido, não é? Sobretudo quando as crianças entram na adolescência. Em casa, a Silvia tinha alguns problemas pontuais com o comportamento do João e do Arthur, principalmente porque eles se mostravam descontentes com a rigidez da criação que a família dava a eles. Os 2 não tinham amigos e nem muito convívio social, já que a própria Silvia os educava dentro dos preceitos da igreja e não permitia que eles saíssem muito com outras crianças. Ainda assim, as fontes dizem que não parecia tão ruim. Ao menos os meninos não davam muito trabalho quando estavam em público ou na escola, muito pelo contrário. João e Arthur cresceram sendo vistos como exemplares em seu comportamento, obedientes, quietos, bons alunos, mesmo que às vezes pudessem apresentar notas ruins ou mau desempenho em alguma tarefa ou disciplina na escola. Só que a gente supõe que isso era superado, resolvido. E aqui, galera, eu preciso fazer um parênteses pelo seguinte. A gente tá baseado, claro, em notícias. Ninguém tava lá pra ver o que aconteceu, tá? Né? Outro dia, inclusive, eu recebi um comentário que... Sabe aquele tipo de crítica que ao mesmo tempo quer ser construtiva, mas também é depreciativa? Então, uma pessoa falando que tá cada vez pior o conteúdo, porque eu piso em ovos pra falar. Gente, na moral, a gente se baseia ou em fontes públicas, raramente em inquéritos, quando eventualmente temos acesso. Então, além disso, por isso que vamos aos fatos. Além do que é fato,
é só relato, tá? Então, quando é suposição, eu deixo bem claro aqui pra vocês que a gente tá no campo das inferências e aí a gente troca ideia, tá tudo certo. Mas eu tenho certa resistência em chegar aqui e cravar pra vocês que foi assim. Que você não pode criar fatos, né? A gente trabalha com fatos. Bom, feita essa pontuação, preciso fazer o meu parênteses. Baseado no que as fontes falam, né, sobre essa criação rígida, como se, né, ser educado aí dentro de uma escola ou dentro de uma religião fosse algo que pudesse gerar um monstro, né? Então há de se ter muito cuidado com a forma que as coisas aparecem e a gente relata. Por isso que eu sempre faço questão de provocar aqui a reflexão sobre as coisas, né? Vocês não concordam comigo? Aqui dá a sensação que assim, ó, eles eram criados de maneira muito rígida pelos pais dentro dos preceitos da igreja. What the fuck? Que isso quer dizer? Ó, isso um monte de gente aí que foi criado dentro dos preceitos da igreja e é tudo de boa, entendeu? Pessoas maravilhosas, ótimas, pais, filhos. Então, eu preciso, na verdade, pontuar isso aí pra não haver nenhuma confusão aí no encadeamento das ideias. Combinados? Então olha só. Os anos foram passando então, tá? Na vida dessa família. E a gente chega em 2024. O João finalmente iria completar 16 anos em fevereiro. Durante o primeiro sábado do mês, no dia 3, os avós fizeram um almoço e até anteciparam alguns presentes. O aniversário seria comemorado dentro de 2 semanas. A tarde foi tranquila, de boa, comida, momentos felizes, de muita risada, leitura, tudo tranquilão. Como dizem, galera, essa tranquilidade aí pode ser uma bonança que antecede a tempestade, não é? Será? Naquela mesma semana, um acontecimento destruiria por completo toda essa estrutura aí feliz dessa família, expondo um lado podre do que parecia uma história de carinho e acolhimento mútuo. No dia 7 de fevereiro, a Loli recebeu uma ligação desesperada do seu neto mais velho, João. O menino diz que ele e o irmão foram sequestrados. Em seguida, a ligação cai e a Loli fica aterrorizada, apavorada, porque ela não consegue mais contato com ele, com ninguém. Então ela chama a polícia imediatamente. Isso aí, o relógio marcava mais ou menos 8 horas da noite. As autoridades então chegam na casa da Silvia, que se encontrava fechada. A casa estava toda fechada, quieta, aparentemente ninguém lá dentro. Aí os policiais conseguem entrar na casa e eles se deparam com uma cena de aparente briga. Uma briga tinha acontecido ali. Por quê? Muitos objetos revirados, aquela bagunça toda, né? Que muitas vezes pode ser uma bagunça organizada, como a gente já viu. Bom, na cozinha havia um pouco de sangue ali espalhado. Vidros estavam estilhaçados, caídos pelo chão. Um bilhete estava sobre a mesa. E nesse bilhete tinha a palavra escrita ali: ajuda. Então, sem qualquer sinal da Silvia, ou dos meninos, ou do marido, a polícia decidiu inspecionar toda a casa, os entornos, garagem e tudo mais. Parte da equipe então foi para os quartos, enquanto outra parte dos policiais foi para a garagem da casa. E foi lá que eles surpreendentemente encontraram um carro batido. E nos bancos de trás desse carro estava o corpo de uma mulher sem roupa, amarrada nos pulsos e nas pernas com um saco de lixo na cabeça. Lamentavelmente, era a Silvia. Ela estava sem vida. O corpo então foi recolhido, a perícia identificou facadas por toda a cabeça e também um corte profundo no pescoço, além de outros hematomas diversos. Não havia mais ninguém naquela casa. O primeiro suspeito, como sempre acontece em casos assim, era o Javier, que estava fora. Uma operação então foi iniciada para resgatar os meninos que tinham desaparecido, que supostamente tinham sido sequestrados, né? Àquela altura, tudo passava pela cabeça da família, dos investigadores, eles poderiam até estar em outro país já. Horas se passaram então, sem que a polícia fizesse qualquer avanço na investigação, sem identificar um suspeito sequer, e as possíveis vítimas até conseguiram contatar o Javier pelo telefone. Então uma revelação mudou o foco da investigação. O Javier, como eu disse, estava fora, viajando a trabalho. Ele estava no interior do país, a quase 200 quilômetros da sua casa. Um álibi que ele conseguiu comprovar rapidamente com a ajuda dos seus supervisores. Ele ficou devastado pela notícia trágica e foi descartado da investigação. A polícia se viu então diante de um impasse. Com o marido descartado, quem poderia estar por trás de um crime tão brutal
que denota ali muita raiva, sem encontrar a arma usada para ferir a Silvia, seria ainda mais desafiador chegar no responsável. A única esperança da resolução do caso estava em encontrar os meninos antes que eles também fossem vítimas fatais. Mas uma nova reviravolta se apresentou à medida que os investigadores se debruçaram sobre as evidências que mostravam não haver participação de alguém desconhecido, de terceiros naquele incidente. De modo que se voltaram para outra hipótese ainda mais aterradora. Os filhos poderiam ser, na verdade, os mentores e autores daquele assassinato. Era o que apontava algumas provas preliminares coletadas pelas equipes. Mas isso seria possível, galera? 2 filhos matarem a mãe de um modo tão terrível, bestial? Quem acompanha True Crime, a resposta é evidentemente sim, não é? Mas por qual motivo, então? Essa era apenas uma das linhas de investigação que esperavam com fé poderem eliminar, mas não foi o que aconteceu. Por volta das 2 da manhã daquele dia, os meninos foram encontrados escondidos em algumas falésias de um parque chamado Cotolino, na cidade. Ninguém mais estava com eles. Ao se depararem com a polícia, um deles ainda tentou correr, sendo capturado pouco tempo depois. João e Arthur se tornaram os principais suspeitos de acabarem com a vida da própria mãe. No dia seguinte, o caso estava por todos os jornais, gerando indignação e revolta em todo o país. Mas até então, ninguém poderia imaginar o que estava por trás de um ato tão terrível. Aquele era apenas o começo de uma extensa investigação. No primeiro momento, durante o interrogatório, nenhum dos meninos confessou estar envolvido no crime contra a mãe. Mas em pouco tempo, o João decidiu falar a verdade. Ele disse que ele e o irmão vinham sofrendo abusos psicológicos e físicos constantemente por parte da sua mãe e pai. Que ela os xingava, maltratava e batia, principalmente quando ele não ia bem na escola, quando eles, na verdade, não iam bem na escola e se mostravam resistentes em relação à sua rigidez ou por serem obrigados a irem para a igreja. Naquela tarde, a mãe teria questionado o João sobre uma nota ruim e sobre seu baixo desempenho na escola, chegando a agredi-lo, momento em que o Arthur, o mais novo, tentou intervir, segurando a mãe por trás e, sem pensar, assim que conseguiu se soltar dela, o João deu a primeira facada. E ele conseguiu fazer isso pegando uma faca que estava ali na pia da casa. A Silvia tentou lutar pela própria vida, mas já debilitada e imobilizada no chão, sendo bem baixinha e magra, ela não tinha a menor chance contra os 2 adolescentes. E assim, o ataque prosseguiu com o segundo e terceiro golpes. Ainda se debatendo, já muito ferida, o João cortou o pescoço da mãe, momento em que ela perdeu a vida imediatamente. Obviamente as roupas ficaram todas sujas, não é? Então o João retirou a roupa da mãe e colocou um saco na cabeça dela, segundo ele, para tentar estancar o sangramento. Em seguida, eles pensaram que deveriam fazer algo para eliminar as provas e o corpo, descartando então as roupas e a arma do crime e limpando todo o ambiente. Depois, eles prenderam os braços e as pernas da Silvia com fita adesiva e carregaram a mulher até o carro, onde eles jogaram o corpo dela no banco de trás. A ideia era fugir dirigindo, mas eles não conseguiram conduzir o automóvel e acabaram até batendo o carro, né, como eles estavam encontrados lá no momento que a polícia entrou na casa. Eles saíram então a pé, meio que sem rumo. Eles descartaram algumas roupas sujas no lixo pelo caminho e pararam numa lanchonete para comer alguma coisa. Eles caminharam até o parque e se esconderam lá. E esses detalhes foram passados aos policiais do mesmo jeito pelo irmão mais novo, Arthur. Só que, a fim de confirmar essa versão, ligar os pontos aí, os investigadores foram falar com alguns vizinhos. E a única coisa que eles descobriram é que alguns vizinhos teriam escutado alguns sons vindos lá da casa, sons que pareciam brigas. Inclusive eles disseram que isso acontecia com alguma frequência. Algumas pessoas mais próximas achavam Silvia e Javier muito duros em seu modo de educar, mas não se intrometiam e nem imaginavam que isso pudesse virar aí um crime tão violento assim. Mas nada disso foi o suficiente para justificar os atos pavorosos daqueles garotos, e o laudo pericial sugeriu que, na verdade, tudo foi muito pior do que parecia. Os meninos teriam atacado Silvia de surpresa, levando a acusação a determinar que todo o ato foi premeditado. A necropsia ainda depois apontou que houve abuso íntimo, violência. Parece que ao ver a mãe nua ali no chão, um dos meninos teria enfiado os dedos
na genitália dela e outros objetos. E é aí que inclusive tudo fica ainda mais obscuro, já que esses detalhes só foram revelados no dia em que o João foi sentenciado, no dia 12 de novembro de 2024, apenas depois de se estabelecer um acordo judicial com seus familiares adotivos. Outro ponto é que o João disse ter relatado na escola para uma orientadora que passava por maus tratos em casa, algo que nunca foi negado e nem confirmado por parte da instituição e das pessoas responsáveis. Isidoro, Loli e Javier, os avós e o pai, negaram essas acusações de que eram abusivos, o que jamais poderá ser comprovado, já que nunca existiu qualquer denúncia contra os dois, nem mesmo de testemunhas que afirmaram que as crianças apareciam machucadas de vez em quando, nada, sabe esses relatos aí de que está acontecendo alguma coisa estranha dentro da casa? Não teve nenhum relato oficial nesse sentido, eles também não tinham nenhuma marca no corpo, só existe mesmo, supostamente, os tais vizinhos que teriam ouvido gritos lá, né? Coisas parecidas com brigas. É tudo muito complicado nesse caso, né, galera? E a gente chega num ponto que existem diversas linhas de pensamentos e realmente é um ponto controverso aí, né? Você tem de um lado as pessoas que são a favor da tal educação raiz, outros que estão completamente contra isso. E, né, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Com base no que é levantado até agora, lembrando que o caso é super recente, pode haver desdobramentos aí. Com base nisso, os vizinhos escutam discussão. Quem nunca ouviu um vizinho brigando, não é? Tá, esse é um ponto. Outro ponto, que as pessoas falam que o Javier e a Silvia eram muito rígidos na educação. O que isso quer dizer? Que obrigavam os meninos a frequentar a igreja, que obrigavam eles a tirarem boas notas na escola. Né? Quem nunca? Isso pode ser encarado como violência emocional? Não sei, quem for profissional da área, por favor, me responda com uma argumentação mais robusta. Suponhamos que os pais realmente eram ferrenhos, não, vai ter que ir na igreja de domingo, precisa tirar no mínimo 9, senão vai ficar de castigo. Isso aí daria ensejo aos meninos planejarem um crime tão bestial assim contra a própria mãe? Um crime que denota muita raiva, não é? Golpes assim de faca na cabeça, no pescoço. Então, esse é o ponto pra mim, tá? Não existe nenhum relato. É provável que se houvesse no corpo deles algum indício de violência mais severa, como por exemplo íntima, não é? Isso teria sido divulgado ou não? Ou será que a imprensa omitiu isso e pode vir a público ainda? Então a gente tá aí, como eu falei, não é? Aqui a gente tá fazendo aí as inferências, tá? Isso não são fatos. Só pra gente tentar chegar aí num denominador comum e saber por que esses moleques planejaram algo assim, não é? Só que aqui tem um ponto importante e isso já é oficial, tá? Isso são fatos. Surpreendentemente, a avaliação psicológica de ambos os garotos não apontou para nenhum problema de saúde mental, como por exemplo, psicopatia ou qualquer outra disfunção aí que pudesse elucidar uma violência tão aguda assim, deflagrada por eles. Também não se sabe nada sobre suas origens lá na Rússia. Quem são os pais biológicos, como eles vivem, ou se eles teriam passado por abusos no orfanato, o que poderia gerar aí, né, uma espécie de gatilho. Seja como for, o que aconteceu juridicamente é que o João, por ser ainda menor de idade, foi julgado sob a lei de menor infrator, que é muito parecida com a nossa lei brasileira aqui, tá? Que protege aí os direitos da criança e do adolescente. Na Espanha, quem comete crime até 15 anos só pode pegar no máximo uma pena de até 6 anos de reclusão em um centro socioeducativo juvenil. Após esse período, ele deverá ser liberado e cumprirá medida restritiva. Já o Arthur, que tinha 13 anos, na época, né, que tudo aconteceu, ele sequer pôde ser responsabilizado pelos atos e foi encaminhado para um centro de proteção de menores. É mole? Eu acho bem curiosa essa ideia aí, né, de proteger os direitos da criança e do adolescente. Tem que proteger quando a criança evidentemente sofre abuso dentro de casa, né? Como acontece em muitos casos que eu já relatei aqui, não é? Eu sempre uso de exemplo o caso da pequena Sofia Ocampo, né? Cujo pai tentou de todas as formas pegar a guarda da menina, que passou 30 vezes num mês dando entrada lá no PS da cidade. E ninguém fez nenhuma, né? Uma maleta, uma preguiça do caramba pra preencher tudo que precisa ser preenchido. Aí vai ter aquele que fala assim, mas talvez ficam com medo, né, de denunciar que tá havendo, pode ter retaliação. Me poupe, né? Pelo amor de Deus.
É por aí que entra, é aí que deve entrar, né? Esses órgãos aí de direito de proteção à criança e adolescente, não é? Agora vai proteger um assassino? Proteger do quê? Dele mesmo? Não se for, né? Então tem que ficar preso mesmo, tá certo. Mas galera, independentemente do que causou o crime, tá? Foi um homicídio brutal, isso é inegável. Há de se ter aqui uma punição adequada, vocês não acham? Esses meninos aí acharam que os pais eram muito severos, certo? Não tem prova de agressão real, tá? De maus tratos, nem nada disso. Violência íntima, nada disso. Só existe a palavra deles. Uma vez que a escola, que supostamente teria sabido de alguma coisa, segundo o João, nunca falou nada, se omitiu. E quando a gente omite algo tão importante assim, há de se investigar para responsabilizar também, né? Bom, eles foram adotados, e aqui a gente entra na outra argumentação. Claro que isso por si só não é garantia de merda nenhuma, não é? Não é garantia de amor genuíno. Mas me parece que nesse caso era, não é? Afinal de contas, os pais foram buscar os meninos lá na Rússia, cara. Deram educação ao modo deles, mas, cara, eu não consigo pensar que isso por si só gerou isso na cabeça desses meninos. O pai foi falado aí que era ausente, né? A mãe é que cuidava mais dele, estava sempre com eles o tempo todo. É como eu volto a repetir, não dá pra botar a nossa regra no pai, porque não se sabe, né? Se o cara não tinha outra opção na vida, precisava fazer aquilo pra sustentar a família. É assim, uma busca de porquês infinita nesse caso aqui. Mas eu sempre vou chegar no ponto, matar dessa forma? Enfim, eu não consigo entender. Dá pra gente ficar aqui viajando nas suposições. Não existem informações sobre a biografia da Silvia, como eu falei lá no começo, né? Antes dos fatos aí, pra saber como é que ela cresceu, se estruturou. A Silvia e o marido não tiveram filhos biológicos. Aí a gente volta. Será que eles não podiam? Não quiseram? Parece muita doideira pensar que tudo isso foi planejado por parte deles, não é? Vamos adotar duas crianças lá na Rússia e pra gente maltratar, né? Tem prazer sádico aqui de vai na igreja, vai ter que estudar. Dentro do universo de crimes reais, galera, é bem verdade que eu não duvido de nada, tá? Mas pelas informações levantadas, partindo do pressuposto que são todas verdadeiras, eu realmente não consigo ficar desse lado aí. Pra mim parece mesmo um plano mórbido dos meninos aí que por alguma razão chegaram nesse extremo. E pode ser que ao longo dos anos esse caso ganhe novos pontos, não é? Um plot twist daqueles, né? Ainda talvez algum jornalista vá mais a fundo aí buscando detalhes que ainda não foram revelados ou estão sendo omitidos. Da mesma forma como a gente viu aí, né, acontecer no caso dos irmãos Menendez. Muita água rolou. E esse, inclusive, é um dos poucos casos que eu consigo pegar meu paninho e dar uma passadinha assim e sair correndo, né? Tipo assim, falei e saí correndo. Porque, cara, se aquele homem foi um terço do que os caras aí dizem que foi, né? Não dá pra entender e era um cara desprezível mesmo. Mas, sei lá, viu, nesse caso da Silvia aí, pode, como eu disse, haver muitas revelações aí que mudem todo o contexto, mas sei lá, velho, eu acho que esses meninos aí tiveram um surto mesmo ali, planejaram matar a mãe, porque, sei lá, não queriam fazer o que eles pediam pra fazer, não é? Teve um caso recente aqui, obviamente que eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas que tirou a vida da mãe porque ela proibiu de jogar videogame, não é? Então não existe também, assim, achar que, precisa acontecer um milhão de coisas. Às vezes os caras têm umas disfunções ali que precisam ser melhor investigadas, galera. E aí eles vão lá e cometem atos absurdos, bárbaros, por coisas assim, né? Uma gota d'água vira um tsunami na cabeça de algumas pessoas, né? A gente vê isso acontecer direto. Quanta gente se estrepa aí em briga de trânsito. Será que pode ser uma analogia? Às vezes uma coisica assim poderia ser resolvida de uma maneira tão mais amistosa, vira uma coisa, um ponto sem volta. Mas, enfim, por enquanto é o que a gente sabe sobre esse caso aí. E se acontecer um grande plot twist aí, o que eu acho pouco provável, eu certamente atualizo vocês, mas eu acho pouco provável, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Comenta aí pra mim, vocês acham que existe alguma coisa que ainda não foi mais elucidada nessa história? Vocês acham que realmente os meninos aí eram sementinhas do mal mesmo e por pouco fizeram muito, né? Um crime bestial contra a mãe? Quero a opinião de vocês aí, eu agradeço imensamente a companhia. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.